Bom, de 2 anos e meio para cá, quando eu comecei essa jornada para dentro de mim, minha primeira experiência assim foi ir para um retiro da Max Tovar. E nesse retiro ela te dá várias ferramentas para você mesmo ser o seu próprio, como eu já disse, né, seu próprio guia, você que se aprende, você que se observa. E comecei a ler muitos livros e etc. E aí ela me compartilhava alguns vídeos para eu ver algumas aulas, algumas coisas. Uma vez ela compartilhou uma aula sua, porque a gente ia fazer uma jornada e tal, e ela compartilhou uma aula sua que você fala sobre o filme Matrix. E eu vi essa aula e falei, nossa, tão incrível. E depois, né, essa coisa do celular, depois desse tempo que eu fui indo lá, só me mostrava coisas de filosofia, de autoconhecimento, e eu tenho um perfil fechado meu, que eu só sigo esse tipo de página, então sempre aparece para mim os seus vídeos, e me ajudam demais, assim. E hoje, antes de dormir na minha vida, ou quando eu acordo, se eu tiver tempo ao acordar, eu sempre assisto uma aula sua sobre algo, assim. Uma das que eu mais amei, por exemplo, foi quando você falou da história de Sita e Ram. É uma aula antiga. E que é uma história, assim, que traz tantos ensinamentos, essa história de Sita e Ram e Hanuman. Nossa, eu fui dormir aquele dia, eu acordei, eu tive um dia tão incrível. E também, cada aula, assim, que eu assisto, todos os dias eu assisto uma aula sua ou da Max, ela tem vários cursos também, e para mim me ajuda a me melhorar como pessoa, me ajuda a me observar, me ajuda a elevar minha frequência, assim, é uma ferramenta que eu uso e me ajuda a me entender, a não ficar repetindo as mesmas coisas de sempre, né, que eu antes não entendia porquê e hoje eu entendo, a me responsabilizar pelo meu destino, pelo meu futuro, pelas coisas que acontecem na minha vida. Hoje eu acredito que tudo está no meu poder, de ruim, de bom. O que acontece foi o meu pensamento que atraiu aquilo ali. Então eu vou me policiando, né? Eu mesma me observando, e isso é muito legal. Então foi isso que me atraiu, mudou muito minha vida, assim. As pessoas que me conhecem de antes e me veem hoje falam, nossa, a gente conversa com outra pessoa. E realmente no meu dia a dia eu estou muito diferente, me ajudou demais. Como é que você se vê, a Anita, bem velhinha? Que tipo de pessoa você gostaria de ser aí? Nossa, essa pergunta é muito profunda, porque eu vou em muitos retiros, né, para olhar para dentro. E da última vez que eu fui ao retiro, eu vou em vários retiros diferentes, mas a última vez que eu fui ao retiro da Max especificamente, a gente foi fazer uma meditação. E era para ser uma meditação curta, de 1 hora. E eu acabei, só com respiração, né? A gente não toma ayahuasca, não toma nada para ter viagens, é só a respiração mesmo, em jejum e tal. E aí eu entrei na meditação tão profundamente, e na época eu estava lendo um livro do Joe Dispenza que fala sobre o quantum, sobre a coisa de que o tempo, tudo é ao mesmo tempo, né? No quantum tudo acontece ao mesmo tempo, todos os tempos estão num tempo só, num momento só. Eu estava lendo um livro sobre isso, e não sei se minha cabeça conectou nessa informação, mas de repente, no meio da meditação, eu acabei a meditação, que era para ter durado 1 hora, o rapaz já estava quase finalizando, e eu entrei nessa viagem e fiquei lá por 5 horas meditando, assim, só nos exercícios de respiração, e eu vi eu mesma vindo falar comigo, já bem mais velha, com uns 70 e poucos anos, eu mesma nessa meditação, encontrei comigo, e me deu uma emoção tão grande. Eu nunca tinha sentido nada tão forte na minha vida assim. Eu mais velha, me abraçava, e eu sentia o abraço assim, real, assim, em mim. E eu tava olhando e era eu mesma, não era ninguém, não era uma alma que veio me visitar, era eu própria, né, com um cabelo branco. E ela me passou tanto conhecimento, assim. Ela falou para mim que escolheu ter cabelos brancos para que eu
pudesse ver nesse nosso encontro que as coisas levam tempo, porque eu sou muito apressada, eu quero que tudo seja para ontem, quero mudar, então eu quero acordar amanhã e quero que já esteja mudada amanhã, sabe? Queria, né? E ela me passou esse ensinamento de que ela escolheu aparecer de cabelos brancos para me mostrar que as coisas levam tempo, que as coisas não são de uma hora para outra. E aí eu tava nessa energia, sentindo um abraço. Nesse momento eu amava minha cabeça, eu amava meu pé, eu amava minha unha, eu amava meu cabelo, eu tava me amando inteira assim, eu tava me amando toda. E aí de repente eu falei, mas e aí, o que eu fiz? Eu casei, eu tive filho, eu tô fazendo o que da vida? E ela falou para mim que toda vez que eu me preocupava com essas coisas materiais que não eram importantes, eu me distanciava dela. Eu me distanciava de quem eu tinha me tornado. Ela disse que o mais importante era saber que a pessoa que eu me tornei era uma pessoa que dormia e acordava plena e tranquila, cheia de amor, dormia e acordava sentindo aquela sensação de amor que eu estava sentindo naquele momento, e que isso que era o importante, que se ela me contasse como era a vida dela naquele momento, a pessoa que eu sou hoje não se identificaria e se distanciaria cada vez mais, porque ela disse que eu não conseguiria, na pessoa que eu sou hoje, eu não conseguiria acreditar que eu seria feliz naquela vida que eu estava levando com 70 e tantos anos. Não sei se eu moro na casinha de sapê, não sei, eu não sei o que ela, né, qual era a minha realidade, mas era o que ela dizia, que se ela contasse a minha realidade, eu ia me afastar, porque eu não tinha capacidade, dentro das minhas concepções de felicidade hoje, eu não tinha capacidade de me enxergar feliz naquela conjuntura, e que o que importava mesmo era saber que eu dormia e acordava todos os dias amando todos os seres, todas as pessoas, sentindo essa gratidão, sentindo essa plenitude dentro, e que eu ia sair daquela meditação não sendo mais a pessoa que começou a meditação, mas também não seria a pessoa que eu encontrei ali, que eu estaria no meio desse caminho, e que tudo bem, e que toda vez que eu tivesse atitudes para serem tomadas na vida, eu deveria pensar qual atitude me aproximaria mais dessa pessoa que eu acabei de encontrar, e que eu estava tão feliz de encontrar, porque me trazia uma paz, um amor, uma felicidade. E aí foi isso, ela me trouxe vários outros ensinamentos sobre julgamento, sobre vida material, sobre o julgamento que a gente faz com a gente, com os nossos erros, as nossas culpas, como que a gente pode escolher, né? Que eu, na verdade, quando fiz essa respiração, eu fiquei com a mão muito dormente e ela começou a fechar e estava doendo muito. Era uma dor absurda, assim. Uma dor de um formigamento absurdo de quem ficou respirando profundo muito tempo. E aí eu só queria que aquela dor parasse. E ela falou assim para mim, que a gente poderia escolher como sentir as emoções da vida, que às vezes a gente escolhe sentir dor para lembrar que tem culpa, que sente vergonha dos erros, que escolheu um caminho mais certo e que não gostaria de seguir o errado, seja em vidas passadas ou nessa vida, no que você acreditar. E de repente aquilo foi passando, e o formigamento foi passando, e quando o formigamento estava bem fraquinho na minha mão, eu comecei a sentir falta do formigamento que eu estava sentindo antes. E aí eu fiquei, eu tô sentindo falta do formigamento que eu tava sentindo antes. E aí ela que sou eu, é muito doida essa viagem, eu juro que eu não tomei nada, gente, esse dia. Foi só, eu acordei e respirei, foi só isso. E ela falou pra mim que o nosso corpo, ele pode se viciar em várias coisas. A química do próprio corpo pode viciar a gente, as emoções, a gente pode estar viciado em várias emoções, seja raiva, seja tristeza, seja dor, a gente pode se viciar nessas químicas que a gente mesmo cria no corpo, e que eu só precisava liberar. E aí eu fui liberando e fui vendo como que realmente a gente pode se apegar a ficar triste, a ser sempre triste, ou a ter sempre raiva, ou a ter sempre dor. E aí fui me desapegando daquilo, e no final eu vi isso, eu vi que eu era uma pessoa tranquila,
que passava. Ela disse para mim que era isso que eu fazia da vida, fazia as pessoas se sentirem daquela maneira. E é isso que eu acredito que eu vou ser no futuro, porque foi isso que eu vi com a certeza clara, objetiva assim na minha frente, como se fosse uma pessoa mesmo ali de carne e osso, só que era eu. Então foi isso que eu acreditei. É isso que eu acho que eu vou ser no futuro, uma pessoa calma, muito tranquila, muito feminina. Depois que eu tive esse encontro, eu vi a forma como eu me vesti, eu comecei a me vestir igual eu me vi ali naquela visão. E é isso, eu acredito que eu vou ser essa pessoa. Eu desejo isso para você. Que com bom, muita paz do espírito e com o máximo de sabedoria que você conseguir reunir Se Deus ao quiser. longo da sua trajetória.